Produzimos uma pesquisa aplicada, descritiva e de levantamento que objetivou analisar a influência de jogos eletrônicos violentos no comportamento de adolescentes. A indústria dos games evoluiu muito e se tornou famosa muito rápido. Não demorou para a violência chegar a essa indústria, em jogos como Mortal Kombat. A discussão sobre até que ponto era saudável para crianças e adolescentes serem expostos aos games que reportavam algum tipo de violência veio à bala nos Estados Unidos. Essa discussão levou a um aumento infundado ao preconceito contra os jogos eletrônicos por lá, mas teve também um efeito positivo. Foi a partir dela que foram criados os sistemas de classificação etária dos jogos, utilizados nos Estados Unidos até hoje. Com o passar dos anos, os jogadores da primeira geração de consoles foram crescendo, criando um público cada vez mais velho para jogos eletrônicos. Isso fez com que a indústria começasse a criar jogos voltados também para eles. E nessa época, os jogos como Doom, Duke Nukem e GTA começaram a surgir. Houve sempre que uma tragédia violenta envolvendo adolescentes surgia, o videogame era geralmente apontado como vilões. Mas será que o fato os videogames possuem poder de influenciar o comportamento de uma criança ou adolescente a ponto de provocar comportamento de extrema violência? Os videogames são apenas uma forma de diversão, sem causar nenhum benefício além do divertimento. Diante do receio da exposição de crianças e adolescentes a jogos violentos, diversas pesquisas foram conduzidas ao mundo para avaliar os efeitos dessa exposição. Diante do receio da exposição de crianças e adolescentes a jogos violentos, diversas pesquisas foram conduzidas ao mundo para avaliar os efeitos dessa exposição. Cientistas da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, por exemplo, mapearam o cérebro humano exposto a jogos violentos durante algumas semanas e constataram que a área responsável pelo sentimento depressivo ficou mais acentuada em pessoas mais novas. É claro que expor a crianças a jogos violentos, assim como expô-las a qualquer outro tipo de mídia, como imagens violentas, filmes, novelas e música, é desaconselhável. Não é à toa a existência das classificações de faixa etárias vigentes no Brasil em toda parte, mas nem todos os estudos apontam nessa direção. Christopher Ferguson, doutor em psicologia clínica e professor International University dos Estados Unidos, defende a forma como são conduzidas as pesquisas para avaliar os efeitos dos jogos violentos em crianças e adolescentes, induzem o aparecimento de resultados negativos. E mesmo assim, a porcentagem do aumento de violência nos pesquisados é irrelevante cientificamente falando. Ferguson baseia suas opiniões em uma pesquisa que conduziu utilizando os dados da ESRB referente aos jogos considerados violentos de 1996 até 2011 e comparado esses dados com atos violentos cometidos por jovens durante o mesmo período. O resultado indicou uma diminuição considerável de número de atos violentos, mesmo com o aumento da quantidade de jogos considerados violentos a esses jovens estavam expostos. Principalmente porque os principais exemplos de pessoas que foram influenciadas pelos games a praticar atos violentos são quase nulos. Percebe-se também que os games, por mais violentos que sejam, não são capazes de criar por si só comportamentos desviados nas pessoas. O importante é ter em mente que o videogame é uma expressão cultural. Da mesma forma que também são expressões culturais a música, as produções teatrais, os filmes e as novelas. É comum vermos pais que não permitem seus filhos jogarem games considerados violentos. Os permitem assistir programas de televisão com conteúdo impróprio, e de outro deve ser o mesmo, direcionando seu filho para jogos com conteúdo próprio para sua idade. Com toda certeza, ele irá usufruir de todos os benefícios que os games trazem, principalmente para crianças e adolescentes, sem correr o menor risco de receber qualquer tipo de influência negativa.